Amém, glória a Deus. Em Deus a nossa vitória é sempre certa. Quero convidar o pastor Antônio Alberto do Jardim Casqueiro. Ele vai ministrar a palavra para nós nessa noite. Ele vai se apresentar melhor, vai apresentar a esposa e assim transmitir a palavra para nós. Boa noite, irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui neste espaço a primeira vez, né? É bem interessante a história da nossa vida. Me converti no início dos anos 70 e na primeira igreja batista de Santos, né? Fui batizado pelo pastor Ox Ximenes, pastor Marcílio de Oliveira Filho. Então, eu fui encaminhado para um discipulado com o pastor Manuel Eustáquio Damasceno. Então, eu creio que e a irmã Maria Madalena, aqueles que são daquele tempo, e algumas vezes nós estivemos aqui com eles, pegávamos o trem e víamos para ajudá-los no trabalho aqui, irmão Isaías Rezende, tudo, mas só que era lá no meio do nada a igreja, né? Ficava lá. Eu lembro quando organizou aquela festa, tudo, a gente olhava para o lado, não tinha nada. E aí os anos passaram, fomos para o seminário e Palavra da Vida. Nessa época eu trabalhava nas docas, era desenhista lá, e fui então para fazer qualquer curso, tinha que sair daqui, não tinha nenhum curso. Hoje nós temos o privilégio de termos o Seminário Teológico Batista do Litoral, mas naquela época não. Então fomos para lá e em 1978 nos formamos. Dia 2 de dezembro foi a minha formatura, e no dia 9 de dezembro eu me casei com aquela bela jovem que está ali. Gostaria que ela ficasse em pé. Deus nos deu a oportunidade de desenvolvermos alguns trabalhos. Fomos, logo que nos formamos, fomos para o sertão de Goiás, implantar igrejas lá. Depois implantamos no interior de São Paulo também igrejas, e até que nós viemos para cá. Ficamos ali no Japuí 15 anos, e agora estamos no Casqueiro, vai fazer 8 anos. Bem, interessante que desse relacionamento nós tivemos 3 filhos. O mais velho, pastor Dilean, é o reitor do seminário, então ele já esteve aqui, e ele nos deu 2 netas. A do meio, a Maressa, graças a Deus é líder da igreja lá em São Vicente, no Japuí, onde nós ficamos 15 anos, e ela nos deu 3 filhos, né? 2 filhas, ela teve 3 filhos. E bom, nós estamos pensando aqui nos patriarcas, né? Então, quando um filho tinha um filho, o filho não pertencia a ele, pertencia os pais, né? Brincadeira. Então, o mais novo nasceu agora dia 8 de janeiro, e a caçula também é líder na sua igreja, ela é esposa, inclusive do louvor, tudo mais, e ela nos deu também 2 netos, Gustavo e Miguel. Então nós temos 7 netos, 3 filhos, 7 netos, e dentro daquilo que nós temos realizado, Deus nos dá oportunidade de estar pastoreando. Ao mesmo tempo eu e minha esposa somos coordenadores pedagógicos dos PEPs aqui no litoral, lá de Ubatuba até onde você perde de vista aqui o litoral, né? Então temos rodado um pouco, implantando PEPs, e Deus tem nos abençoado grandemente com esse trabalho missionário. Também dou aula no seminário teológico, e eu tenho o privilégio, e vocês podem se orgulhar do Zeco, né, Zé Alves, que ele é um excelente aluno realmente. Então eu dou aula de método de estudo bíblico,
epístolas pastorais, liderança e eclesiologia. Caramba, eclesiologia. É que as duas, eu dou cada semestre, eu dou 2 aulas, né? Então esse semestre eu comecei dando método de estudo bíblico e epístolas pastorais, e no semestre que vem eu dou liderança e eclesiologia. É realmente um prazer mesmo estar aqui. E falando em seminário, eu não sei se vocês têm participado. O Zeco, ele não perde, e a esposa Simone não perdem os trabalhos que o seminário tem proporcionado. Nós tivemos agora uma semana fantástica com o pastor Jairo Cáceres, falando sobre aconselhamento, foi realmente muito bom. Dia 20 de março nós vamos ter a presença do pastor Saião, né? Então, Luiz Saião. Então, se vocês puderem, façam caravana, vão lá, vale a pena participar. Porque às vezes, eu lembro quando eu fui para Bertioga, levantar a igreja em Bertioga, os irmãos falavam: pastor, a associação não liga para nós, nunca vem missionário para cá, junta de missões mundiais, no tempo de junta de missões estaduais, nacionais, nunca vem. Eu falei: a igreja participa dos trabalhos associacionais? Não. Então, se você não participa, como é que você pode estar envolvido e envolvendo a associação no trabalho, se você não participa? A partir de então, todo ano nós tínhamos missionários, estávamos totalmente envolvidos, porque graças a Deus nós sempre nos envolvemos com isso. Inclusive no tempo do pastor Eduardo Miranda, ele era o presidente da associação e eu era o primeiro secretário. Então a gente estava sempre junto, vira e mexe, a gente estava aqui com ele na casa dele, ele lá. Então foi realmente um tempo muito bom. Hoje eu sou, dentro da nossa ordem dos pastores, faço parte da comissão de ética, né? Então, quando os casos cabeludos entre os pastores acontecem, então eu, pastor Wilson, somos chamados para resolver, ou tentar resolver pelo menos a situação. Só mais uma palavra antes da mensagem. Em julho, o seminário, eu, pastor Dilean e o pastor Félix, estaremos indo para um trabalho missionário no Amazonas, né? Trabalhar entre os ribeirinhos, trabalhar com eles, dar estudo bíblico, dar estudo sobre liderança, sobre método de estudo bíblico, fazer evangelismo. Então, se alguém tiver interesse de participar, entre no site ou ligue para o seminário e pergunte como você pode fazer para do dia 13 a 21 de julho estaremos no Amazonas fazendo esse trabalho. Que Deus nos abençoe, né? Bem, eu penso que aquilo que eu queria falar sobre antes de abrirmos o texto para a nossa reflexão, eu já falei. Bom, o que Deus colocou no meu coração foi muito interessante, porque nós cantamos sobre o assunto, e a irmã Lúdia, que acabou de cantar, falou sobre uma figura que para mim Deus colocou no meu coração como exemplo para estar refletindo com os irmãos nessa noite. Isaac. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 26. Gênesis 26,
versículos 26 até o 29. Na minha tradução diz assim: então Abimeleque veio de Gerar para encontrá-lo com Alzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. E Isaque perguntou-lhes: por que viestes encontrar-me, visto que me trataste com hostilidade e me expulsastes? Eles responderam: temos visto claramente que o Senhor está contigo, pelo que dissemos: façamos agora um juramento entre nós e ti, vamos fazer uma aliança contigo. Tu não nos farás mal, assim como nós não te tocamos, mas te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Eu gostaria de estar pensando que uma igreja madura, uma igreja fortalecida, uma igreja que está totalmente centrada nos projetos de Deus, é uma igreja abençoada, é uma igreja bendita. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo alto privilégio que nos dás de podermos ser não somente pregadores da palavra, mas o propósito, o desejo do meu coração é sempre ser a tua voz. Aquilo que está no teu coração é aquilo que o desejo do meu coração clama, e a minha oração a Deus é que neste serviço de adoração o teu Espírito tenha plena liberdade de ministrar a cada coração, assim como o Senhor tem ministrado ao meu coração. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. É muito interessante a ideia de bênção, né? Bênção. Quem nasceu no século passado, como eu, né? Então, bênção era uma coisa comum, né? Bênção pai, bênção avó, bênção mãe. Então, e Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe. Hoje, essa palavra entrou no evangeliquez, né? Entrou dentro do nosso vocabulário evangélico com uma outra conotação. As pessoas não... bênção não é algo que se reparte, bênção é algo que se recebe. Então, quando eu falava bênção pai, bênção mãe, bênção vó, bênção tia, Deus te abençoe, meu filho. Eles tinham aquela bênção para repartir. Não é algo que eu quero para mim, para ficar comigo, e sim algo que eu recebo para poder repartir. Infelizmente, nós temos visto como isso tem sido modificado. Então, a ideia é: o que eu entendo, o que nós entendemos como igreja, o que é ser abençoado, o que é ser bendito, porque Deus nos tem abençoado. Qual é a razão, qual é a finalidade de Deus me abençoar, de Deus te abençoar? Aqueles homens, Abimeleque veio com Ficol e chegou, depois de ter expulsado Isaque de Gerar, agora ele chega e vê como Deus abençoava a vida de Isaque, e ele disse: olha, ele é um homem abençoado, ele é um homem que tudo que ele faz, ele prospera, então vamos fazer uma aliança com ele, porque ele sabia o que ele tinha feito contra Isaque. E nós vamos ler, você fica com o seu texto aberto, que nós vamos correr esse capítulo aí. E é interessante que eu creio que com medo de alguma represália, agora que Isaque estava fortalecido, agora que Isaque estava bem estruturado, então vamos fazer uma aliança com ele. Olha, nós sabemos que o Senhor é contigo. Olha, nós sabemos que tu és bendito de Deus, tu és um homem abençoado. Ser abençoado é projeto de Deus para todos aqueles que Ele chama. Deus não me chamou, nem te chamou para ser amaldiçoado.
Nós fomos chamados para ser bênçãos, ser abençoados. É projeto de Deus isso. Não existe nenhum texto nas Escrituras que comprovem ou que me autorizam a dizer que não, Deus me chamou para ser abençoado e para me usar. É muito comum pessoas chegarem para mim e falar: pastor, eu tenho orado para que Deus me use. E isso aconteceu comigo também. Quando eu fui para o seminário, eu fiz curso de missões, eu não fiz ministério pastoral, eu fui formado em missiologia. Então, e eu orava porque fazia parte do currículo de missões, estudar a vida de todos os homens que realmente revolucionaram a sua geração, John Wesley, Livingstone, e aí por aí vai. E então eu falava: Senhor, como eu queria ser usado, como eu queria ser usado. E um dia eu estava orando e Deus falou para mim: eu te chamei para te usar. Por que eu te chamei? Deus não tem, em nenhum texto das Escrituras nos mostra que Deus nos chamou para ser árvore de ornamentação. Não existe dentro do reino de Deus árvore de ornamentação, e sim árvore frutífera. Eu vos chamei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Essa é a ideia. Então, quando Deus me chamou, Deus me abençoou e disse: Alberto, eu quero te usar, agora eu vou te usar, para isso eu te chamei. Então, quando Balaque, vendo que Israel estava dominando tudo, ele chama então Balaão. Balaão era um profeta, e ele chama e diz: olha, vai lá e amaldiçoa aquele povo, porque se você amaldiçoar, ele será amaldiçoado. Então Balaão disse: olha, eu vou consultar a Deus, e o que Deus determinar, isso eu falo. Então Deus, ele orou, e Deus determinou para ele o seguinte: não irás com ele, e nem amaldiçoarás esse povo, porque é um povo abençoado. Isso está lá em Números capítulo 22, versículo 12. Aí Balaque não se conformou, chamou de novo Balaão: olha, vamos fazer tudo de novo, vamos para o outro lado, vamos fazer os sacrifícios e tal, e agora amaldiçoa esse povo. E aí lá no capítulo 23, versículo 8, ele diz: como eu amaldiçoarei aquele que Deus não amaldiçoa. E mais uma vez Balaque não se conforma: vamos para o outro lado, vamos fazer novo sacrifício, e consulta a Deus. E Balaão diz: olha, eu tenho para dizer para você o seguinte, Balaque, eu não posso revogar a bênção que Deus derramou sobre o seu povo. Nós somos chamados para sermos abençoados. No Novo Testamento nós vemos a mesma coisa. O que diz Paulo aos Efésios? Capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós fomos chamados para sermos abençoados. Então, não há nenhuma justificativa para eu não viver essa bênção. Quando Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, versos 1 a 3: sai da tua casa, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele disse: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei de ti uma grande nação, e sê tu uma bênção. Por que Deus chamou Abraão? Para que ele fosse um homem abençoado? Não, para que ele fosse abençoador. E é assim conosco. Não há sentido na vida cristã eu ser abençoado: Senhor, me abençoa, me abençoa. Para quê? Deus só vai me abençoar, eu só vou experimentar a bênção realmente de Deus quando eu estiver sendo bênção na vida dos outros. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas
todas as nações da terra. A bênção não é para você, a bênção é para ser repartida. Então, eu olhando aqui essa história de Isaac, eu fiquei pensando como que é interessante a vida de Isaac. O que fez com que ele fosse um homem tão abençoador, tão próspero. E aí então eu queria refletir com os irmãos, o que a bênção exige de mim. O que Deus espera para que eu seja próspero, para que eu seja não somente abençoado, mas abençoador. Vamos ver lá nos primeiros versículos do capítulo 26. Sobreveio à terra uma fome além da primeira, ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, Isaque foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor apareceu-lhe e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fica vivendo nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque darei todas estas terras a ti e aos que descenderem de ti, e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e a ela darei todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dela. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. Dentro daquela situação de seca, de fome, então Isaque diz: eu vou até Gerar, eu vou falar com Abimeleque. Mas todos corriam para o Egito, porque lá era a grande potência. Então todas as inclinações, nós vemos toda a história de Israel, qualquer coisa que acontecia, eles queriam voltar para o Egito, era referência. Mas agora Deus aparece para Isaque e disse: o texto não está, eu estou só viajando aqui. Se há algum desejo no teu coração de ir para o Egito, não vá, fique aonde eu te determinar. Porque se você ficar aqui, eu vou ser contigo e vou te abençoar. Mas por que, Senhor, ficar aqui? Por quê? Por que não para o Egito? Nada disso. Simplesmente Isaque ouviu a voz de Deus e obedeceu. A bênção de Deus exige da minha parte, da minha vida, para com Ele, obediência. Não existe pessoas desobedientes abençoadas. Dentro do reino de Deus não existe. Não existe. Pedro, escrevendo a primeira carta, lá no versículo 2, ele diz: chamado segundo a predestinação de Deus, a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência. Nós fomos chamados para a obediência. Não existe dentro do coração de Deus possibilidade de eu ser um servo abençoado, de ser um homem abençoado, uma mulher abençoada em rebeldia, em desobediência. Quando nós olhamos lá, Hebreus 11:8, diz o texto sagrado o seguinte: pela fé, quando Abraão foi chamado, foi abençoado, certo? Não, obedeceu. Pela fé, quando Abraão foi chamado, obedeceu. E pela sua obediência, ele foi abençoado. É assim que funciona. Não tem outro jeito. Quando nós olhamos todo o Novo Testamento, nós lemos repetidas vezes. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizer o que vos mando. Não tem como ser amigo de Jesus em desobediência. No capítulo 14, ele vai dizer no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que obedece é realmente o que me ama. Hoje, a maioria das pessoas
vão nas igrejas, nessas mega, para receber bênção, e não o abençoador. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo visita para uma ovelha, e daqui a pouco tocou a campainha. Aí, minha vizinha, e ela falou, entra, o meu pastor está aqui, tal. Aí ela falou, eu já vi da minha igreja, que eu já fui buscar minha bênção, agora eu vou receber outra bênção. E eu falei, qual é a maior bênção que uma pessoa pode receber, do que ela ouvir do Senhor, eu serei contigo. Mas se eu estou em desobediência, se eu estou em rebeldia, a Bíblia diz lá em Isaías 59, 1 e 2, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, nem o seu braço encolhido, para não poder salvar, mas a minha iniquidade, o meu pecado é que faz separação entre eu e o meu Deus. Agora, quando eu estou em obediência, há a paz no meu coração, a convicção naquilo que eu faço, a alegria naquilo que eu faço, a motivação de tudo que eu faço é correta. A bênção veio sobre Abraão, a bênção veio sobre Isaque, como fruto da obediência. Você quer ser abençoado? Obedeça. Um jovem, alguns anos atrás, chegou para mim e disse, pastor, eu não consigo conviver com meu pai, nós vivemos numa dimensão estratosférica totalmente diferente. Eu nasci num mundo, ele nasceu no outro, ele é quadrado, é bitolado, é não sei o que, aquele monte de coisa, e eu falei, o que você quer que eu te diga? Eu não tenho nada para te dizer, a não ser o que a Bíblia diz. Honre teu pai, obedeça ao teu pai, é o primeiro mandamento com promessa. E ele ficou me olhando, e vamos orar. E passou alguns meses, ele veio, pastor, eu nunca tive um relacionamento tão bom com meu pai como agora. É assim, eu não tenho que inventar nada, eu só tenho que obedecer. A igreja não foi criada para construir mandamentos, não teve nenhuma autoridade para organizar nada, em termos de mandamento. A igreja foi chamada para obedecer. Obedecer. É assim que funciona, simples assim. Quando nós olhamos o povo parado, o povo murmurando, e Moisés chega para Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu faço, Senhor? O inimigo lá atrás, monte, o mar. Deus disse, Moisés, pare de reclamar, pare de clamar. Diga ao povo que marche. Pega a tua vara, o teu cajado e lança sobre o mar, e apresente o teu cajado, o poder, a autoridade que eu te dou sobre o mar. E quando Moisés fez isso, o vento veio, abriu o mar e o povo passou. É assim que funciona, simples assim. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu faço. Alguns anos atrás eu assisti um filme muito interessante, em que o autor cometeu homicídios, e ele se apresentou para a polícia dizendo, olha, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Ele era um judeu, e aí então a empresa dele manda o melhor advogado para falar com ele. Você não pode, você tem que dar uma de louco, fazer alguma coisa para... E ele disse, eu quero dizer uma coisa para você. Sabe essas frases que você grava e nunca mais sai da sua cabeça? Não é difícil fazer o que é certo. Difícil é saber o que é o certo. Mas depois que você sabe, difícil é não fazer o certo. E quando nós, que dizemos que amamos ao Senhor, temos que saber o que é o certo. Uma igreja madura sabe o que é o certo. E o certo é obedecer e não discutir com Deus. Pode ser, nós, assim como aconteceu ontem mesmo, o Zeco me ligou falando que tinha um funeral, e ele vinha falar no funeral, e eu falei para ele, isso aí é comum na vida do pastor.
Quando a gente sai do seminário, você fica pensando, como que vai ser meu primeiro batismo, como que vai ser a minha primeira ceia, o meu primeiro casamento. Quando eu fiz o meu primeiro casamento, eu tinha feito 18 funerais. Então, é assim, morre mais gente do que casa. Essa é a realidade. Então, é obediência, obediência. A água só se transformou em vinho na festa de Caná, quando os homens ouviram a voz de Jesus: transforme-as, pegue essas talhas e enche d'água. Por que vou encher d'água? O que está precisando é vinho. Mas o texto não diz que eles refutaram o mandamento de Jesus. Foram lá, encheram, e a água se transformou em vinho. Quando Jesus chegou 4 dias depois que Lázaro estava enterrado, ele chegou e aí, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido e não sei o quê. Jesus falou: eu disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus. Então, tire a pedra, tirai a pedra. E isso é interessante, porque quando os homens tiraram a pedra, Jesus chamou Lázaro e ele saiu. Então, aquilo que eu tenho que fazer, Jesus não vai fazer nunca, que é obedecer aquilo que ele determinou. Se aqueles homens, Jesus tinha poder de falar: pedra, desintegra, pedra, sai. Mas Jesus falou: tire vocês a pedra. Não sei qual é a pedra, mas tem que ser tirada, para que possamos ver a glória de Deus. Eu só recebi a salvação, você só recebeu a salvação. No meu caso, que nasci num lar católico por tradição e espírita por prática, foi quando eu tinha todo o conhecimento de que Jesus morreu por todos os homens. Jesus morreu pela humanidade, mas um dia eu olhei para aquela cruz do meio e parece que eu ouvi Jesus dizendo: foi por ti, não foi mais pela humanidade, foi por mim. E naquele momento eu vi todo o meu pecado castigado, como nós cantamos no hino 396 do cantor cristão, todo o meu pecado lá em Jesus. E naquele momento eu caí de joelhos e disse: muito obrigado, Senhor. Só e tão somente quando eu consigo enxergar a glória de Deus, a maravilha da graça de Deus, e eu me prostro, porque eu não tenho que fazer nada, tudo Ele já fez por mim. Então eu me prostro dizendo: Senhor, muito obrigado. A partir de hoje eu não quero viver mais como eu vivia, mas a partir de hoje eu estou arrependido, quero viver como Tu queres. E quando você se arrepende e crê, somente assim, essa foi a pregação de João Batista: arrependei-vos e crede que o reino dos céus está próximo. Jesus se batizou e aí saiu dizendo o quê? Arrependei-vos e crede. Essa é a mensagem. Não tem nada a ver com o meu sentimento, é com a minha razão. Arrependimento é razão e não sentimento. Eu tenho que obedecer porque Ele determinou, e não porque eu estou sentindo. Pastor, que culto maravilhoso, o senhor estava falando e eu estava sentindo. Eu não tenho que sentir nada, eu tenho que crer. O culto foi uma bênção, porque eu senti. Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que Jesus está aqui, porque Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria. Então eu não tenho que sentir nada, eu só tenho que falar: muito obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E por meio, o Senhor falou para Isaac no capítulo 4: e todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti e da tua descendência. Não sei se eu estou falando muito, não sei qual é o horário. Bom, versículos 12 a 16. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O homem engrandeceu-se e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e possuía ovelhas e gado e muita gente a seu serviço, de modo que os filisteus o invejavam.
E os filisteus entulharam e encheram de terra todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de seu pai Abraão. E Abimeleque disse a Isaque: afasta-te de nós, porque te tornaste muito mais poderoso do que nós. Deus disse para Isaque: Isaque, fica nessa terra, não vá para outro lugar, fica nessa terra que eu vou te abençoar. Eu vou ser contigo, eu vou te abençoar. Então Isaque falou: que bênção maior um homem pode ter do que ter a convicção de que o Senhor está com ele. Então, essa terra é maravilhosa, eu vou comprar uma rede maravilhosa, amarrar entre 2 coqueiros, e Deus já disse que ia me abençoar, então eu vou deitar na minha rede espiritual e esperar o maná descer do céu. Que glória, que bênção. Não, o texto diz: Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Não existe bênção sem trabalho. Você quer ser abençoado? Trabalhe. O meu pastor, ele dizia assim, pastor Ximenes, ele disse para mim, eu nunca mais esqueci, na classe de doutrinamento, ele disse: Alberto, você quer um conselho? Trabalhe, porque crente que trabalha não atrapalha e nem dá trabalho. Crente que trabalha não dá trabalho e nem atrapalha. Quer ver pessoa que dá trabalho dentro da igreja? É aquele que não faz nada. É assim que funciona. Agora, aquele que está trabalhando, ele não tem problema nenhum. Nós estamos juntos, somos um corpo, estamos trabalhando pela unidade, fazendo o que Paulo disse aos Efésios no capítulo 4, preservando a unidade no vínculo da paz. É isso que nós queremos. Estamos trabalhando junto, arregaçando as mangas. Vamos lá, tem um projeto, vamos lá nesse projeto, é de Deus, a igreja determinou, vamos lá. Quando nós estávamos no interior, tinha uma irmã que não podia fazer nada, ela não podia fazer nada, não pode, a igreja estava começando, não tínhamos dinheiro para pagar nada, né? Então quem fazia os trabalhos lá da zeladoria eram as irmãs que faziam escala de limpeza e tal. Ela não podia fazer nada. Aí chegava no domingo, ela passava o dedo assim no banco: quem fez a limpeza nessa semana? Pastor, o senhor viu que o filtro lá no fundo está vazio? Cara, meu Deus, é assim. Agora, crente que trabalha, o irmão dela, por incrível que pareça, foi um dos melhores diáconos que eu tive na minha vida, no meu ministério. 5 da manhã ele trabalhava nessa empresa de luz aí, né, CPFL, sei lá o que era. Lá no interior não tinha esse nome, Piratininga, sei lá. E a igreja ficava do lado da igreja, tinha uma casa muito grande com mangueira alta, e aí as folhas caíam no telhado e iam para a calha. Toda semana aquele homem subia a escada, ia lá no telhado, ia limpar a calha. Ninguém falava para ele: aquele banco está balançando, queimou uma lâmpada. Não, ele sabia de tudo, e antes que qualquer pessoa. Crente que trabalha não dá trabalho, nem atrapalha, ele faz, e Deus abençoa grandemente pessoas assim. A bênção de Deus nunca vem, pode ler nas escrituras, a bênção de Deus nunca vem sobre vagabundos, sobre ociosos, né? Preguiçosos. Vai ter com a formiga, preguiçoso, não é isso que diz Provérbios 6? Vai ter com a formiga. Deus não aceita esse tipo de coisa dentro do seu reino. Tem muita gente enganada dentro das nossas igrejas, isso é uma verdade, mas Jesus disse que seria assim. 1 Tessalonicenses 3,10, Paulo escreve aquela igreja e diz: quando ainda estávamos convosco, eu vos disse, eu ordenei que aquele que não trabalha também não coma. O cara não fazia nada. Aí chegava no dia da comunhão, da ceia, porque naquela época não era como nós ali, um pãozinho, né, ceia. Aí o cara chegava:
eu vou comer. Não, aquele que não trabalha não deve nem comer. É assim que funciona. 1 Coríntios 5, 15, 58 diz aqui, diz o que? Desculpe. Alguém lembra? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que ficar na rede não é vão, né? Não, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, é trabalho. Quer colher? Quer colher? Trabalhe. É assim que funciona no reino de Deus. Nós poderíamos citar aqui trocentos textos, né? Só pensando quando Jesus está com os discípulos ali no Monte das Oliveiras, no capítulo 5, e ele fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E aí, quando no versículo 16 ele diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para quê? Para que vejam as vossas boas obras, o trabalho que vocês fazem, e glorifiquem vosso Pai que está no céu. É assim que funciona. Queremos ser abençoados. Bênção exige trabalho. Ser abençoado é estar totalmente imerso dentro daquilo que Deus determinou. É como eu disse, nesses 38 anos de ministério, como é triste ver a quantidade de pessoas que as que mais criticam são as que menos fazem dentro da igreja. (versos 23 a 25). Depois ele subiu dali e foi para Berseba. E o Senhor apareceu-lhe na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque estou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Então Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Ele armou ali a sua tenda e seus servos cavaram mais um poço. O que a bênção exige de mim? Obediência, trabalho e adoração. Nós estivemos no retiro de carnaval esse fim de semana passado, e nós trabalhamos em todos os cultos, um livro chamado As 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever. Então, e no capítulo que ele fala sobre membresia, o que é uma membresia saudável, ele diz como que uma igreja pode aceitar ou entender alguém que está descolado, fora do contexto de relacionamento da igreja, da comunhão com os irmãos, que não participa de nada. Como a igreja pode homologar aquela pessoa como sendo parte da sua congregação, da sua comunhão? Como que eu posso saber que uma pessoa que não vem na igreja há 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela está representando o nome do Senhor Jesus? Deus espera de cada um de nós que, como fruto, que como reflexo da bênção, eu seja um verdadeiro adorador. João 4, no encontro de Jesus com a samaritana, Jesus disse: Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não está buscando adoradores, Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É incrível como Deus fez o homem um ser adorador. Então, o homem, quando não está adorando o Deus único e verdadeiro, ele está adorando qualquer coisa. Lá na Índia adora os animais, no meio do mato adora um tucano,
Pan, adoram Iara, adoram o céu, a lua, a estrela, o sol e tal, e deuses e deusas em todas as nações. Então os homens nasceram, e se não estão adorando ninguém, se diz ateu, é porque ele adora a si mesmo, mas o homem de alguma forma está adorando, e não são esses adoradores que Deus está buscando. Deus está buscando aquele que o adore em espírito e em verdade. Que a sua presença diante de Deus seja verdadeiramente com um coração contrito, que seja realmente com uma vida totalmente consagrada ao Senhor. É interessante que a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia foi naquela música que a Lourdes cantou ainda há pouco, né? Quando Deus disse, porque ela leu dos versículos 25 para frente, 26 para frente parece, e no versículo 25, Abraão diz para os seus servos: permanecei aqui, que eu vou com o menino adorar, e depois voltaremos. É a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, e justamente uma reverência, uma prestação, um serviço de adoração a Deus, no sacrifício do seu próprio filho. Eu sei que eu não falei nada novo, e nem tenho nada novo para falar para os irmãos, mas a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 6, 33. Ser abençoado, ser um adorador, não é simplesmente vir aqui e louvar. Claro que o louvor faz parte de uma vida de adorador, mas adorador é uma vida. Adoração é uma vida aos pés da cruz, uma vida que continuamente está dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Adorador não é aquele que simplesmente canta ou que faz qualquer coisa. Nós amamos cantar, fazemos parte do coral, eu e minha esposa, amamos teatro, eu e minha esposa fazemos parte de teatro, nós amamos tudo isso, mas isso em si não é adoração. Tudo isso que nós fazemos é reflexo de um verdadeiro adorador, de alguém que está, quando Deus falou com ele, olha, eu sou o Deus de teu pai Abraão, não temas porque eu estou contigo, te abençoarei. De novo Deus disse isso. Isaac, vou de novo para a rede espiritual. Não, ele foi prestar um culto de adoração a Deus, levantou um altar para estar ali diante do seu Senhor. Eu já vi muitos membros de igreja totalmente longe de Deus, em pecado, assim. Há uns 3 anos atrás, um senhor lá da igreja, fazia até parte da liderança, ele teve um divórcio bem litigioso. Acho que até hoje não saiu ainda, não tive mais contato com ele. Vamos orar. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela clareza da tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor usa homens e mulheres. O Senhor não usa nada do que é sobrenatural, mas o Senhor age de maneira sobrenatural naqueles que ouvem a tua voz, te obedecem, ouvem a tua voz, trabalham, ouvem a tua voz e se quebrantam diante da tua santidade. Muito obrigado, Senhor, porque
Nós não vemos em lugar nenhum das Escrituras Isaac dizendo que era um homem abençoado, mas todos aqueles que estavam ao seu redor sabiam que ele era um homem abençoado. A tua bênção era sobre ele, o Senhor era com ele. Muito obrigado, Pai, por isso, porque eu sei que o desejo do teu coração é que a tua bênção seja uma realidade, encarada como uma realidade em nossas vidas, mas que ela produza realmente obediência, trabalho e verdadeira adoração ao Senhor. É a minha oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nesta noite. Peço aos irmãos se coloquem de pé mais uma vez. Vamos adorar ao nosso Deus. Senhor, sonda os nossos corações para que possamos ser a cada dia mais servos melhores, servos que agradam ao Senhor, servos que adoram em espírito e em verdade. Vamos mais uma vez ao Senhor declarando o seu amor por Ele.